A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Aqui quem vos fala, sua amiga Bispa Eliane, trazendo para você o estudo bíblico de Mateus, devocional. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 10 é o estudo de hoje com o tema A Tentação de Jesus. Narrada também em Lucas capítulo 4, versículo de 1 a 13, e em Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 13, tanto o Espírito Santo quanto Satanás e os anjos desempenharam algum papel na tentação de Jesus. O Espírito Santo o guiou e os anjos os ajudaram, enquanto Satanás fez repartidas tentativas para desviá-lo da sua missão. Era uma questão de interesse de todo o universo. Estava em jogo o destino da criação. Ficamos pensando por que a tentação de Jesus se seguiu imediatamente após o batismo. A descida do Espírito Santo sobre ele naquela ocasião pode ter envolvido duas coisas que eram novidades na experiência humana de Jesus: o poder ilimitado de operar milagres e a plena restauração do conhecimento que possuía antes da encarnação. Nos tempos idos da eternidade, Jesus sabia que viria ao mundo a fim de sofrer como Cordeiro de Deus para tirar o pecado humano. Veio, porém, por meio de um berço. Devemos supor que Jesus, como um bebê, sabia tudo quanto soubera antes de assumir as limitações da carne humana. Não seria mais natural pensar que seu conhecimento anterior à encarnação veio a ele paulatinamente, à medida que crescia, lado a lado com a sua educação humana? Naturalmente, sua mãe lhe tinha contado a circunstância do seu nascimento. Jesus sabia que era filho de Deus, o Messias, e até mesmo possível que ele e sua mãe tivessem conversado sobre como ele realizaria sua obra como Messias no mundo. Quando, porém, o Espírito Santo desceu sobre ele, sem medida, no batismo, então lhe voltaram à memória, de modo integral e claro, pela primeira vez, depois de se ter tornado um ser humano. Alguma coisa que soubera antes, e entre elas estava a cruz, como meio pelo qual cumpriria a sua missão. Qual foi a natureza da tentação? Talvez tenha incluído as tentações comuns dos homens na luta pelo pão e no desejo da fama e do poder. Certamente, porém, havia muito mais do que isso. Jesus era grande demais para imaginarmos que semelhantes motivos tivessem muita influência sobre ele. Devemos crer que ele já sabia que sua missão era salvar o mundo. A pergunta era: como cumprir essa missão? Mediante o emprego dos poderes miraculosos que acabara de receber, poderes que nenhum mortal conhecera antes, Jesus poderia ter se tornado rapidamente o governador do mundo inteiro, pois alimentaria a raça humana sem ninguém precisar trabalhar e dominaria a favor desta as forças normais da natureza. Poderia ter obrigado pela força as pessoas a fazer a vontade dele. Foi essa a sugestão de Satanás. A missão de Jesus, porém, era transformar o coração das pessoas e não obrigá-las a obedecer. Embora Jesus fosse o Filho de Deus, a arma que usou para derrotar Satanás foi a mesma de todos os cristãos que os cristãos têm à sua disposição: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme vai dizer em Efésios capítulo 6, versículo 17. O Evangelho não nos conta
em que forma o diabo apareceu a Jesus, porém reconheceu inequivocadamente que a sugestão provinha de Satanás, que estava ali determinado a frustrar a missão de Jesus. A repreensão severa que Jesus fez a Satanás reflete outra repreensão feita posteriormente ao mesmo Satanás, quando este, por intermédio de Pedro, tentou dissuadir Jesus de ir para a cruz, lá em Marcos 8:33. Acredita-se que o lugar em que Jesus foi tentado ficava nas elevações desérticas da região montanhosa que dá vista para Jericó. Jesus jejuou 40 dias. Moisés jejuara durante 40 dias no Monte Sinai, quando fora dados os 10 mandamentos. Êxodo 34:28. Elias jejuou 40 dias a caminho do mesmo monte. 1 Reis, capítulo 19:8. Moisés representava a lei. Elias representava os profetas. Jesus era o Messias, apontado pela lei e pelos profetas. Do alto do monte jejuava Jesus. Jesus podia ver ao olhar para o leste, do outro lado do Jordão, as cordilheiras de Nebo, de onde séculos antes Moisés e Elias tinham subido ao céu. Uns 3 anos depois dessa confrontação com Satanás, os mesmos 3 homens, Moisés, Elias e Jesus, fizeram um encontro em meio à glória da transfiguração no Monte Hermon, 160 quilômetros ao norte. Primeiramente, companheiros no sofrimento, depois companheiros na glória. Depois da tentação, Jesus voltou ao Jordão, onde João estava batizando. No próximo, nós vamos mencionar anjos, Mateus 4, versículo 11, e vamos mencionar Mateus 4, versículo 12, Jesus ensina seu ministério na Galileia. Até lá, a paz do Senhor!